Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você deve estar com muita dificuldade para estudar ou para lembrar o que você estudou, ou simplesmente para sentar na cadeira e pegar no livro para você aprender qualquer coisa que esteja ali. Então, se você tá acostumado com a ideia de que estudar é apenas sentar numa mesa, pegar um livro ou tentar decorar alguma coisa, você tá bem errado, porque estudar vai muito além disso, e se você não sabe direito como estudar, você não vai ter um bom rendimento nos seus estudos. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todas as técnicas que eu já testei, que já deram certo comigo e que dão certo para aprender qualquer tipo de coisa e não ter um estudo passivo. Vou ensinar vocês a terem um estudo ativo, além de muitas outras dicas. E seja muito bem-vindo a todo o meu processo de desenvolvimento pessoal, onde eu vou estar postando toda semana um vídeo relacionado a uma área específica para você mudar da sua vida, junto com as minhas mudanças que eu tô fazendo para mudar minha vida. E no vídeo de hoje é um vídeo sobre estudos. E para a primeira dica, eu quero trazer para vocês a organização. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como a organização é super importante para qualquer coisa que você for fazer, e isso ajuda muito no foco e na concentração, porque quando se tem um ambiente totalmente organizado, sua mente fica mais organizada, então é muito mais fácil você prestar atenção no que tiver na sua frente. Então, independente de onde você estude, se é na cozinha, se é na sala, se é no seu quarto, se é numa mesa no seu quarto, arrume o lugar ao seu redor, porque isso vai sim tirar o seu foco se estiver desarrumado. Então é uma coisa óbvia, mas que realmente faz diferença. Eu, no meu caso, tenho uma mesa específica para estar estudando, onde é o meu canto de estudo. Então eu sento aqui, é o lugar onde eu trabalho, estudo, faço minhas coisas, então tem que estar sempre arrumado. Se tiver desarrumado, com um monte de coisa em cima, eu já perco total meu foco, ainda mais que eu tenho muito déficit de atenção. Então qualquer coisa que esteja assim na minha frente, eu vou começar a ficar mexendo, vou começar a querer ficar pegando as coisas, enfim, tentando colocar no lugar, e não vai dar certo. Uma das coisas que também ajuda bastante é tirar as coisas da mesa. Então, se você tem mania de ficar pegando as coisas e ficar prestando atenção em outra coisa que não seja no que você está fazendo naquele momento, você pegar e tirar tudo do seu redor. Então, se você tá numa mesa, tira tudo da mesa e deixa lá só o seu caderno, a sua caneta e o seu computador ou o seu celular que você estiver usando pra estudar. Não deixar muitas coisas. Se você tem esse problema, caso você não tenha esse problema, você pode deixar o que for. Mas enfim, limpem o seu espaço e deixem bem organizado. Para a segunda dica, eu quero trazer para vocês a importância do planejamento e do cronograma de estudos para o seu dia a dia, para a sua semana. Se você não tem mania de fazer um planejamento para sua semana, um planejamento para seus estudos, deve ser por isso que toda vez que você senta para estudar, você fica muito perdido. Porque normalmente quando a gente senta para estudar, a gente tem que ter em mente o que vai ser estudado, qual assunto, para quê e o porquê da gente estar estudando aquilo, qual a nossa meta e objetivo com aquilo. Então não adianta só a gente sentar na mesa falando, eu vou estudar, mas aí quando a gente senta, a gente não sabe o que estudar, fica perdido, acaba ficando procurando o que você quer estudar ali e acaba no final não estudando nada, porque você estava tão perdido que você não sabia o que ia estudar. Isso já aconteceu muito comigo, e eu descobri que depois que eu planejasse a minha semana, ou planejasse pelo menos o meu dia, planejasse aquilo que eu ia estudar naquele momento, ficaria muito mais fácil para mim estudar e eu aprenderia melhor. Então essa é uma das dicas que eu preciso dar para vocês, façam um planejamento. Esse vídeo não é sobre como fazer um planejamento, mas sim mostrar pra vocês que dá sim pra fazer. E eu uso bastante o Notion e planner de mesa. Então um caderno também, coloca lá toda a sua semana, de segunda a sexta, e o que você vai estudar em cada dia, ou o que você vai estudar na semana, ou o dia que você vai estudar. E bora pra terceira dica. Pra terceira dica eu tenho que dar pra vocês mude sua visão sobre o estudo. Estudo é uma oportunidade e não uma obrigação. É claro que o estudo em si deve ser uma obrigação por nós, pra nós estamos aprendendo mais. Veja como uma oportunidade pra você crescer, pra você mudar, pra você se desenvolver e pra você aprender coisas novas, pra mudar a sua vida em si. Independente do que você for estudar, se você não vai usar aquilo pro resto da sua vida, pelo menos você vai estar exercitando uma área do seu cérebro pra estar aprendendo mais sobre aquilo. E se você precisa estudar assunto determinado que você não gosta, veja aquilo como uma oportunidade de você saber o conteúdo para você estar passando numa prova. A escola em si só nos ensina coisa pra gente passar em prova, pra gente fazer prova e passar. A escola em si não nos ensina o básico pra gente sobreviver na vida como seres humanos. Ela ensina a gente a literalmente passar numa prova. Então é muito importante o estudo. Eu não tô falando, há uma grande diferença entre estudar pra escola e estudar pra um vestibular, estudar para uma faculdade e estudar por conta própria para outras coisas, como marketing digital, ou um curso online, ou programação, ou enfermagem, enfim. Há uma grande diferença entre esses estudos, porque a escola nos ensina a passar em prova.
provas. Outros estudos, como para vestibulares, nos ensinam a passar para uma faculdade pra gente aprender algo. A gente nem sabe se vai dar certo no futuro, mas se você tem um objetivo, se você tem algo que você queira muito, é muito importante. E pra esse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a plataforma da Philad. É uma plataforma que eu uso já há 1 ano e meio e é uma das melhores plataformas que eu já testei, porque eles têm um suporte incrível disso. E uma das coisas que eu não gostava em qualquer outro cursinho online pra estar aprendendo qualquer assunto, seja da escola ou pra prestar vestibular, pra estar fazendo uma faculdade, era que você não tinha aquela coisa de você estar com o professor cara a cara, não podendo tirar dúvidas. E a Philad é incrível porque ela tem isso. E uma das primeiras coisas, quando você já entra no cursinho, você tem coordenação com as coordenadores da Philad. Então eles vão te passar como que vocês podem criar o seu cronograma, o que você pode estudar. Você vai ter uma prova diagnóstica onde você vai estar podendo fazer pra você saber quais são as matérias que você mais tem dificuldade e as que você tem mais facilidade, além de muitos outros conteúdos, área para redação. Então é um cursinho que não é igual aos outros cursinhos. Esse é o diferencial da Philad. A Philad é uma plataforma focada em ter essa conexão entre o aluno e o professor, entre tirar dúvidas, entre ter as chamadas e a coordenação entre você e eles. Então, basicamente, é por isso que eu gosto bastante dessa plataforma. Eu tive que indicar pra vocês. E a gente tem cupom de desconto, que é a Carol, em toda a plataforma. Então, vocês recebem um descontão. E caso vocês estejam nessa reta final de vestibular, vale super a pena, porque eles estão com um cronograma próprio para isso, então em menor tempo para você estar estudando, além de todas as dicas que eles vão te dar por lá e das chamadas que você pode fazer com os professores. Você pode escolher qual professor você quer fazer uma chamada para estar tirando dúvidas com eles, além da redação que eles corrigem para você também. E bora para a quarta dica. Quarta dica é você desenvolver o seu interesse sabendo o seu porquê. Então, tenha muito definido o seu objetivo, a sua meta com aquilo que você está estudando. Então, indiferente do que seja o que você esteja estudando, você tem que saber o seu porquê. Quinta dica é faça um ritual pré-estudo. Então, quando eu digo um ritual pré-estudo, ritual não é nada de coisa de macabra que a gente vê em filme, livro, essas coisas. E sim, ritual pré-estudo é você separar os seus materiais, fazer uma coisa pra dar um gatilho no seu cérebro. De muitos livros que eu li, pra se criar um hábito, a gente tem que ter um gatilho e uma deixa. A gente tendo uma deixa, a gente cria esse gatilho pro nosso cérebro pra gente estar criando um hábito. E se você quer criar o hábito de estudos na sua vida, você tem que ter uma deixa. Então, essa deixa pode ser pegar uma água, limpar sua mesa, colocar seus materiais, deixar o livro ali na frente. Então pode ser uma deixa. E pra isso vai criar meio que um gatilho no seu cérebro pra você tá indo fazer aquela atividade que você tanto quer. Então pega o seu material, limpa sua mesa, faz um café. Enfim, você vai criar o seu ritual pré-estudo. Então quando eu falo ritual, é uma deixa. É uma deixa que você vai falar 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 segundos, você sai do que você tá fazendo, tá? Você sai do celular, pega, faz um café, pega uma água, enfim, senta na mesa e começa a fazer o que você precisava fazer. Sexta dica é tenha um método de estudo. E quando eu falo pra você ter um método de estudo, não é simplesmente você falar que depois eu descubro meu método de estudo. Não, você vai descobrir esse método de estudo antes mesmo de você estudar. Você vai descobrir o melhor jeito de você aprender. Vou colocar uma foto aqui pra você de alguns métodos de estudo e você pode pesquisar um por um. Um dos que eu mais gosto de usar é o método de leitura ativa. Já gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre o método de leitura ativa, a diferença entre uma leitura ativa e uma leitura passiva. Vou colocar aqui nos cards pra você tá dando uma olhada de como você conseguir ler mais livros, enfim. Mas eu gosto desse tipo de método só pra quando eu tô lendo livros. E eu fiz, basicamente, esse resuminho no meu iPad, mostrando alguns dos maiores métodos de estudos que eu tô sempre usando. E eu não gosto de resumo, mapa mental e nada desses métodos convencionais que a gente tá sempre vendo por aí. Um dos métodos que eu mais gosto de usar é o método através de perguntas. Então você faz várias perguntas, pode ser pra quem for, pro professor. No caso eu gosto de fazer com inteligência artificial, assim eu não tenho aquela vergonha de estar fazendo perguntas que eu acho que vai ser perguntas bobas e bestas. Então pra cada tipo de coisa que a gente estiver estudando, tem um método certo de você estar estudando. Por exemplo, se você for estudar matemática, você não vai estudar matemática vendo aula, você vai estudar fazendo exercício, porque é o melhor jeito de você se aprender matemática, ou física, ou qualquer matéria de exatas. Mas agora, se for algo além disso, você vai ter que fazer outras coisas para estar aprendendo isso. Outro jeito também é explicando da forma mais infantil possível, ou seja, como se fosse uma criança, como se você estivesse explicando para uma criança aquele assunto
complexo que você aprendeu. Então, eu gosto de explicar pras pessoas, eu gosto de gravar vídeo explicando sobre coisas que eu normalmente já sei e que eu aprendi também. Então, isso também me ajuda bastante. Só que no caso, se você tem vergonha, não gosta de explicar pras pessoas, ou enfim, você pode explicar pro seu cachorro, ou pra um bicho de pelúcia, ou pro seu travesseiro, pra sua cama, pra sua parede. Mas enfim, tente explicar. Porque quando você explica pras pessoas o conteúdo, você acaba aprendendo muito mais. E quando você abre a boca pra falar sobre aquilo que você tá estudando, aprendendo, você guarda o conteúdo e fica na sua cabeça guardado por muito mais tempo, longa duração. E então você não vai estar aprendendo aquele conteúdo em curto prazo, e sim levando ele pra sua vida a longo prazo. E nunca queira aprender nada a curto prazo. Por exemplo, você tem uma prova amanhã e você resolve estudar hoje pra prova. Não, provavelmente o que você for estudar hoje, amanhã mesmo você, depois que sair da prova, você vai esquecer, porque foi guardado na sua memória de curto prazo. Então, tenham em mente essa coisa de eu quero guardar isso na minha memória de longo prazo. E coloquem isso na sua cabeça. Eu só vou estudar se for pra guardar na minha memória de longo prazo, porque se for pra me guardar na memória de curto prazo, eu nem sequer vou tentar estudar isso. Então, sempre queiram estudar pra guardar na memória de longo prazo, porque vocês vão levar isso pra suas vidas. E basicamente, esse é um resumão de tudo que eu precisava falar pra vocês. E tem muito mais assuntos que eu poderia estar falando nesse vídeo, mas esse vídeo vai ficar gigantesco e eu não quero um vídeo chato. Então, eu separei numa anotação do meu celular tudo que vocês precisam fazer em tópicos pra vocês estarem levando pra vida de vocês. Tirem print e anotem no caderno de vocês pra vocês estarem fazendo isso toda a sessão de estudos que vocês forem estar fazendo. E assistam os outros vídeos aqui do canal, que também tem muito mais conteúdo sobre estudos. E até o próximo vídeo, que eu venho trazendo outro conteúdo pra outra área da sua vida, pra você estar se desenvolvendo 100% e atingindo sua melhor versão. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, até logo, tchau!